Saudações, Terráqueos, terceiro ano. Vou colocar aqui. A gente tem uma atividade nessa semana sobre campo elétrico, certo? E determina as características do campo elétrico. O que é a característica? O campo elétrico ele vai ter uma intensidade, que é o valor, o número, né, o que você calcula, uma direção e um sentido, certo? Então, intensidade é a conta, direção horizontal, vertical, inclinada, tantos graus, né, a noroeste, a leste, sudeste. Ok? Então, o sentido tem a ver com se aproximar ou se afastar. Então, o sentido para a esquerda, para a direita, beleza? Para cima, para baixo, não depende muito de como está a posição, ok? Então, na primeira questão, são duas atividades sobre o campo elétrico. Você tem uma carga de -2. Esse valor negativo não é importante para a intensidade, porque a intensidade é um módulo, é um tamanho. Mas para a questão de sentido é importante, beleza? Colocado no ponto A do campo elétrico, fica sujeito à ação de uma força horizontal, direção horizontal, então é a direção, ó, sentido para a direita, portanto, ele dá isso, e módulo 8 vezes 10 a menos 3. Determina as características do vetor campo elétrico nesse ponto. Então, o que ocorre? Quando você tem uma carga, certo? Ela gera um campo elétrico em torno dela. É esse campo elétrico que faz as coisas serem repelidas, atraídas, conforme o sinal da carga e as outras coisas que você está aproximando. Então você tem um ponto A, um determinado local, ok? E o campo elétrico está agindo aqui, ó, de forma horizontal, na direção horizontal, beleza? Então você vai calcular qual é a intensidade desse campo, né? A primeira questão. O que é a intensidade do campo elétrico? É a força sobre a carga, ok? Esse aqui é o valor que dá a nós o campo elétrico. A força é de 8 vezes 10 a menos 3. 8 vezes 10 a menos 3. E a carga é 2 microcoulomb. Então, 2 vezes 10 a menos 6. Aqui a gente divide 8 por 2 é 4. Faz a regra de divisão de potência, né? Repete a base. E diminui os expoentes. Menos 3, menos 6, né? Vai ficar mais. Então, aqui vai dar 3. Newton, que é força, por Coulomb, que é carga, certo? O que é que isso quer dizer? Aqui seria o equivalente a 1000, né? Que esse campo elétrico gera uma força de 4.000 newtons por cada unidade de carga presente. Ou seja, é 4.000 quilos, né? Um newton é 1 quilômetro por segundo ao quadrado. Então ele tem capacidade de mover 4.000 quilos no espaço de 1 metro durante o segundo para cada unidade de carga que você colocar ali dentro. Então por isso que os motores elétricos, por exemplo, eles dão um torque imediato no veículo, né? Porque toda a força sempre está disponível assim que você precisa. Aí agora vem a questão que pergunta: direção, certo? Então, direção horizontal são as outras características do vetor. Por quê? Porque a força está agindo de forma horizontal, o campo age na mesma direção da força. E sentido, certo? Aí é que vem a importância da questão da carga. Como a carga é negativa lá na pergunta, são -2. Então, carga negativa tem um sentido de aproximação. As cargas negativas aproximam, né? Puxam o que está chegando no campo. Ou seja, se a força está agindo para a direita, esse sentido aqui será para a esquerda. Certo? A força está agindo para a direita, a carga vai querer aproximar, puxar, então vai vir para a esquerda. Na questão 2, é muito semelhante, só que a questão 2, ela fez o inverso, né? Ela deu o campo e deu duas situações de cargas para que determine a força. Então, na letra A, você tem o campo 6 vezes 10 a 5, é o campo. A força vai determinar e a carga é 2 positivo. Então, 2 vezes 10 a menos 6. Né? Faz mesmo pelos extremos, né? Você chega que F será 6 vezes 10 a quinta vezes 2 vezes 10 a menos 6. Então, a força será 12 vezes 10 a menos 1, né? Beleza? Aplicando aqui, C vezes 2, 12. Junta os expoentes, que repete a base junto os expoentes. 5 tira 6, fica 1 negativo. Ou equivalente a 1,2, se quiser colocar dessa forma, né? Porque é como se dividisse 12 por 10. Né? Pode deixar na forma de potência. Beleza? Eu já vou fazer o cálculo da B, porque a questão do procedimento é o mesmo, né? Só que a carga da B é de 3. Então você vai ter uma força
6 vezes 10 a quinta, o mesmo campo. Uma carga de 3 vezes 10 a menos 6. Então, C vezes 3, 18. 18 vezes 10 a menos 1, ou 1,8 newtons. Então, aí está a intensidade no caso da letra A e no caso da letra B. Ok? Também no caso da letra A, a direção é a mesma da força, então a força está agindo com direção horizontal. Horizontal. Certo? E como no caso da letra A a carga é positiva, então o sentido na carga positiva é de afastamento. Afastamento. Cargas positivas expelem, afastam o que estão. Então, se a força estava agindo esquerda para direita, o sentido vai ser direita para esquerda. A força está vindo esquerda para direita e ela vai repelir, fazendo o contrário. Na letra B, mesma direção, horizontal, beleza? Porque a direção é sempre a mesma direção da força, e o sentido, já que a carga da B é uma carga negativa, né? A gente colocou menos 3, né? Para o modo não usa, mas para isso aqui precisa. O sentido é de aproximação. Aproximação, ou seja, esquerda para direita. Beleza? Então, o campo elétrico é uma relação entre força e carga, as cargas que estão lá dentro e a força que vai haver para que essa carga atraia ou expila, né, ou repila, faça alguma coisa do que está chegando no campo, esse campo de atuação. O módulo de intensidade é sempre a força pela carga, direção é sempre a mesma direção que for dada à força, campo e força têm a mesma direção, sentido, cargas negativas aproximam as coisas, cargas positivas afastam as coisas. Então trocam de sentido. Quando é positivo, mantém, troca de sentido quando é negativo e mantém quando é positivo. Beleza? Bons estudos aí, paz e bem, até a próxima.